Opa, bem-vindo pessoal. São todos bem-vindos. Não, professora Janaína, vai ser aqui mesmo. Acredito que hoje vai ser bom. Boa noite, Marcos. Opa! Bem-vindo, professor. Boa noite, Lucas. Boa noite. Tudo bem com o senhor, professor? Tudo tranquilo por aí? Por aqui tudo bem também. Graças a Deus. Esperando aqui só o pessoal entrar. Ok. Que aí demora um tempinho do Instagram entregar para todo mundo. Então a gente aguarda aqui uns minutinhos só para o pessoal não perder nada. Ok, tranquilo. E as lives anteriores corresponderam às tuas expectativas, Lucas? Rapaz, está acima da expectativa, está sendo muito bacana. Agradecer a generosidade de vocês de participar, de falar para a nossa audiência um pouco. Isso está sendo muito importante, conseguindo trazer grandes nomes da pecuária para a gente bater um papo aqui, e a satisfação é muito grande. Legal, isso é uma iniciativa muito boa. Tá muito legal. Então, a gente vai continuar aí durante 30 dias. Hoje é o 9º dia. O 9º convidado, senhor. Então, tá ficando bem bacana. E você já conseguiu completar a tua agenda até o final do mês ou ainda não? Tá praticamente sim. Não acertei os dias ainda. Não fechei a agenda, mas a quantidade de convidados tá praticamente fechada. Só falta questão de organização de agenda. Legal. Mas vai ter muita gente bacana ainda para vir. O pessoal continua entrando. Fala, Cleuber. Então, acho que deu uma estabilizada. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos na nossa nona live. Hoje estamos com o professor Tiago Bernardes, professor da Universidade Federal de Lavras. Conhece muito sobre silagem. A gente vai falar um pouco sobre silagem, mas antes queria agradecer a presença do professor, a disponibilidade. Professor, muito obrigado pela participação. É uma honra e um prazer para a gente ter o senhor aqui conosco. Bom, boa noite, Lucas. Boa noite a todos que estão na live nesse momento e aqueles que ainda ingressarão. Obrigado pelo convite. Assim que o Lucas me fez o convite, eu já de pronto disse que sim, né? O Lucas vem fazendo um bom trabalho no treinamento das pessoas relacionado a pasto. E aí a gente discutiu rapidamente o assunto que nós poderíamos discutir nessa noite de hoje. E chegamos à conclusão de que se o tema central aqui é pasto, então nada mais do que a gente falar de conservação de pasto, né? Bacana. Então a gente vai falar hoje sobre silagem de capim para manejos, para manejo intensivo, para resultados intensivos. E, professor, antes de começar, eu queria só mandar uma mensagem de apoio ao nosso terceiro convidado, que é o Tom, que acabou, infelizmente, perdeu o pai hoje, o pai veio a falecer. Então, Tom, meu amigo, meus sentimentos,
muita força nesse momento. Então, fique com Deus, você e sua família. E precisar de alguma coisa, a gente está aqui para poder te auxiliar da melhor forma que você precisar. Da minha parte, mesma coisa, meus sentimentos, Tom. Nós teremos outras oportunidades de estar junto e de conseguir divulgar conhecimento e trocar informações, na realidade, com as pessoas. Então, vamos iniciar. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a silagem de capim. Explicar um pouquinho ao pessoal, ambientar o pessoal, o que seria a silagem de capim, basicamente. Eu gostaria de, nesse início, contextualizar que nós vamos, o título da apresentação que foi divulgado aí, silagem de capim para manejos para alto desempenho, né? Nós estamos pensando, obviamente, em intensificação do processo, e nós sabemos que intensificação é o caminho, e nós daremos foco aqui, principalmente, na pecuária de corte. E uma vez que a pecuária de corte é o foco, eu gostaria de dizer que nós vamos sempre falar de corte direto. O que é corte direto? É quando a máquina chega, ela corta, o vagão transporta e conserva. Nós não vamos aqui dar foco, obviamente vocês poderão fazer pergunta, interagir com a gente, nós vamos fazer de tudo para responder, mas não vamos falar aqui de silagem de capim voltado para o gado leiteiro, porque aí nós teríamos que falar de pré-secado, enfim, a gente mudaria um pouquinho o rumo da conversa, ok? Então eu vou seguir essa linha de raciocínio. Uma outra oportunidade, professor, até para a gente poderia ver para essa questão do gado leiteiro. Então, é interessante a gente falar isso, para a gente tentar manter o foco o máximo possível, para a gente ter o melhor proveito aí do conhecimento do professor nessa primeira conversa. Exatamente. Então, nós vamos manter foco em pecuária de corte e vamos falar, então, de silagem de capim em condição de corte direto, ok? Tracionada por trator, capim elefante como modelo, principalmente nas regiões de pecuária leiteira. E então nós basicamente produzíamos esse tipo de silagem aqui no nosso país. Da metade da década de 90 em diante, por volta de 96, 97, começaram a surgir outras máquinas tracionadas por trator, copiadas de modelos principalmente europeus, onde nós passamos a ter a oportunidade de começar a colher principalmente braquiária e pânico, ok? Quando essas máquinas entraram no mercado, houve uma expansão muito grande, um boom do uso de silagem de capim, principalmente para a pecuária de corte. E até eu me recordo, em 1999, o Globo Rural soltou, tanto na revista quanto no programa no domingo de manhã, dizendo que silagem de capim era a solução da pecuária brasileira. Esse era o título da manchete, né? E aí os confinamentos começaram a fazer cada vez mais silagem de capim e introduzir na dieta desses animais. Mas aí, com o passar do tempo, ao longo dos anos, nós começamos a perceber que começou a ter um recuo do uso de silagem de capim nesses confinamentos. Por alguns motivos. Primeiro, como as pessoas antigamente não produziam e tinham expectativa de produzir milho e comparar aquilo com capim, eles ficavam frustrados, principalmente do ponto de vista de fermentação. Porque quando nós estamos falando de corte direto, nós estamos falando de uma silagem com matéria Acho que travou um pouco. Oi, você gostaria que eu repetisse? É bom, seria bom. Tá. Então, houve depois de 1998, 99, durante mais ou menos uns 5 anos,
teve um aumento crescente do uso de silagem de capim nos confinamentos. E depois a gente começou a perceber um recuo do uso desse tipo de silagem. Movimentado principalmente pela fermentação indesejável que essas silagens possuem, porque os produtores estavam acostumados a comparar fermentação de silagem de milho, e aí quando olhavam um Mombaça, um Tanzânia, uma braquiária fermentando, percebiam que a fermentação não era semelhante. E também, principalmente, porque as máquinas desenvolvidas para cortar pânico e braquiária, elas tinham um sistema que a gente chama de faca louca, e o tamanho de partícula obtido por essas máquinas era um tamanho de partículas extremamente longos. Então, eram assim, partículas com tamanho médio de 20, 25 centímetros. O que isso causava? Isso causava, primeiro, uma dificuldade imensa de compactação, né? Vamos falar do processo no sentido cronológico. Então, imagina a gente produzindo. Então, antes da compactação até, isso ocupava um espaço nos vagões que estavam transportando o capim. Então, a eficiência de transporte do campo para o silo era muito baixa. Esse tamanho de partícula longo dificultava a compactação. Depois, obviamente, dificultava a fermentação, porque as bactérias iam ter dificuldade de obter carboidrato daquele tamanho de partícula longo. E depois, quando a silagem estava pronta e ela era fornecida, ela acabava ocupando muito espaço no vagão, no momento de fornecer, né? E depois acabava ocupando muito espaço também no coxo. E se a gente for lembrar das dietas de confinamento na fase de terminação, focando em bovino de corte há 20 anos atrás, 22, 23 anos atrás, nós tínhamos dietas com relação 70-30, 60-40, entre forragem e concentrado. Então, quando você tem uma dieta com 60 de forragem e 40 de concentrado, e você fornece uma silagem com partícula extremamente longa, como era aquela no passado, havia uma segregação de ingredientes muito grande no coxo. Então, eu até mostro isso nas minhas apresentações. Eu tenho fotos de um confinamento onde eu dava assistência em conjunto com o Rogério Coan, na época, em 2001, em alguns confinamentos do Triângulo Mineiro, e que era claro essa segregação de nutrientes e toda essa dificuldade que o vagão forrageiro tinha de distribuir. Então, esses fatores associados fizeram com que ao longo dos anos, não mais do que 10 anos depois do surgimento dessas máquinas, houvesse uma queda do uso de silagem de capim. Bom, passando para os últimos 10 anos, por que o cenário começou a mudar? As máquinas autopropelidas começaram a entrar no mercado. Então, essas máquinas começaram a ter um potencial de corte mais alto, no sentido de toneladas por hora colhida. Então, quando a gente tem sempre os levantamentos brasileiros mostrando, principalmente pelo professor Danilo Milling, mostra isso, que as nossas plantas de confinamento vão aumentando de tamanho. Então, uma vez que as plantas vão aumentando de tamanho, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de colheita. Então, as máquinas autopropelidas nos deram essa oportunidade. E depois, essas máquinas nos deram a oportunidade de regular qual o tamanho de corte que a gente gostaria que essa silagem pudesse ter. Com um planejamento já futuro daquele nutricionista de saber qual é a dieta que ele vai utilizar, de quais são os ingredientes que ele vai utilizar na dieta futura, na fase de terminação. E aí nós começamos a ter, então, partículas menores e partículas uniformes. Lembrando que a gente tinha partículas naquela época todas completamente estraçalhadas. As partículas elas não eram cortadas, elas eram estraçalhadas. Então isso causava uma desuniformidade muito grande. E aí, então, nos últimos 10 anos, começou a haver um novo crescimento de uso de silagem de capim na fase de terminação e também nas outras fases. Porque uma vez que a gente aumenta a capacidade de colheita, a gente consegue regular o tamanho de corte, partículas homogêneas, compacta mais fácil, o vagão aumenta a capacidade de transporte. Se eu aplico, de repente, um aditivo, meu aditivo vai ser mais efetivo porque eu tenho uniformidade de partícula. Na hora que eu ponho essa silagem no vagão, eu vou conseguir colocar mais silagem no vagão no momento em que eu estou... a silagem vai ocupar menos espaço dentro do coxo. A silagem vai ser absorvida de uma forma muito mais intensa pelos nutrientes secos da dieta.
Então as pessoas começaram a perceber de que a gente poderia novamente começar a ensilar braquiária e pânico, principalmente dando exemplo desses dois cultivares que são os mais utilizados no nosso país. Entendido. Muito bacana. Então, o que é que vocês têm utilizado hoje, professor? Fala um pouco mais aí dessa utilização da silagem, principalmente para essa questão do alto desempenho, porque opa, acho que caiu aqui, perdão. Voltou, eu estou te ouvindo bem agora. Então é isso, eu queria saber como é que está hoje, você falou que começaram a voltar, como é que está hoje, como é que a gente pode fazer isso da melhor forma para ter silagem de alta qualidade, para então a gente ter esse alto desempenho dos animais, que se caracterizou que silagem de capim tem qualidade inferior à do milho, então eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. Então, vamos lá. Essa pergunta é interessante, porque assim, junto dessa evolução dos maquinários, dessa perspectiva de uso, houve uma mudança também da forma como nós estamos formulando a dieta na fase de terminação. Então, se na década de 90 ou até inícios do ano 2000 a gente tinha formulações aí de 60-40, 50-50, nós temos um levantamento recente de centenas de confinamentos no Brasil que mostra que a relação forragem concentrado mais utilizada é 80-20, ou seja, 80 de concentrado com 20 de forragem. Vou falar forragem, seria fonte de fibra, isso poderia ser bagaço ou qualquer outra fonte, ok? Então, nós começamos a ter uma participação menor do uso, tanto de silagem de capim quanto de outras silagens na dieta desses animais na fase de terminação. E com aquela perspectiva de conseguir produzir com um desempenho superior das máquinas e compactando melhor, etc. e tal. Bom, uma coisa que a gente ainda não conseguiu resolver é a questão da fermentação. Porque quando nós estamos falando de corte direto, nós estamos falando que nós vamos cortar um capim com entre 18% a 24% de matéria seca e que nós vamos ter que picar aquilo e levar diretamente para o silo, porque um confinamento não vai ter condições de fazer pré-secagem daquilo. Isso eu estou falando da maioria das operações, ok? Não estou falando de exceções, tá? Então, obviamente a gente ainda não conseguiu resolver a questão da fermentação indesejável, mas como essas silagens de capim, oriundas desses capins, passaram a compor uma fração inferior da dieta, a gente diminui o risco de haver uma seleção ou até mesmo uma redução de consumo por parte dos animais. Por quê? Porque o ingrediente está compondo uma parte da dieta ali entre 13%, 14%, 15%, no máximo 20%, porque as dietas hoje são dietas muito mais desafiadoras. Nós trabalhamos com dieta com 60% de milho nos confinamentos. Então, quando a gente fala de título da apresentação aqui hoje, do nosso bate-papo, vamos dizer assim, desculpa, eu estou acostumado a falar apresentação, mas no nosso bate-papo, de uso de silagem de capim em sistemas de alto desempenho, é para isso que nós estamos falando, ou seja, de confinamentos que estão buscando eficiência alimentar. E aí essas silagens vão ser introduzidas nessa fração. E aí, o que começou a mudar também no nosso país? Uma questão de modelo, né? Nós começamos a perceber que nós precisamos intensificar, não vou ficar aqui falando sobre intensificação, modelos de produção, porque nós já tivemos outras pessoas, inclusive o Schacker, que nos antecederam aqui, tá? Mas aí a gente começou a olhar para outros lados da cadeia. Ou seja, nós criamos um avanço ao longo do tempo muito satisfatório para a fase de terminação e depois começamos a pensar na fase da recria. E aí, quando a gente fala de recria, nós criamos uma nomenclatura do que nós chamamos de sequestro. O que seria um sequestro? O bezerro é desmamado,
Esse bezerro aí vai ter uma média de desmame aí 200, 230, 240, 250 quilos, 220 quilos, enfim, cada fazenda vai ter sua perspectiva, né? Por volta aí de 7 arrobas, entre 7 a 8 arrobas. E as pessoas perceberam, principalmente o professor Flávio Rezende, lá da Apta de Colina, é muito sobre isso, de que, e ele tem toda a razão, e os números mostram isso, de que nós temos que intensificar. E enfrentar uma situação de... Tá travando um pouco, professor. Aqui para mim tá estável. Travou um pouco aqui. É. Acredito que... Espera um momento só. Ok. O senhor consegue me ouvir bem? Sim, consigo. O do senhor tá um pouco picotando o áudio. Continua para ver se melhorou, por favor. Ok, tá. O pessoal está dizendo que travou o comentário, eu vou tentar repetir, ok? Certo. Bom, então nós adquirimos um certo avanço em termos de tecnologia e conhecimento na fase de terminação, e depois nós percebemos que era necessário nós passarmos a intensificar as outras fases. E migramos para a intensificação da recria. Então, quando nós falamos em intensificação de recria, nós pensamos numa nomenclatura que a gente tem usado aqui, que é o que a gente fala de sequestro. Então, o que é sequestro? Sequestro é tirar aquele bezerro que vai ser desmamado entre 7 a 8 arrobas entrando na seca, levar ele para um sistema intensivo de produção, colocar 2 ou 3 arrobas nesse bezerro e fazer com que ele possa entrar num sistema de águas entre 9 e 10 arrobas, ou às vezes tem fazendas conseguindo mais do que isso, e de forma que ele possa depois seguir num pasto de águas de forma intensiva e entrar na outra seca no confinamento. Então, quando nós falamos de sequestro, uma alternativa muito interessante que nós temos é o uso de silagem de capim. Por que isso? Porque se nós temos uma fazenda que faz ciclo completo, essa fazenda, obviamente, ela vai ter áreas de pasto, ela vai ter que intensificar suas áreas de pasto, vai ter, obviamente, sobra de capim, e com a sobra de capim, ela pode conservar esse capim para esse futuro sequestro que ele vai fazer. E por que não usar outras fontes de fibra? Ok, eu posso fazer o uso de outras fontes de fibra, porém eu quero fazer uma dieta mais barata, uma dieta menos densa e mais proteica. E por que eu quero isso? Porque eu estou trabalhando com animais em crescimento, não estou trabalhando com animais em terminação. Então, eu não tenho interesse no momento do sequestro em trabalhar com silagem de capim. E esses dias atrás, semana passada, nós fizemos um webinar sobre silagem de grãos. As pessoas até perguntaram sobre o uso de silagem de espigas no sequestro. Eu até disse, olha, não vejo esses tipos de silagem muito densas energeticamente, porque nós estamos trabalhando com um animal que a gente quer colocar músculo nele, nós não estamos interessados em colocar gordura. E aí, dentro de toda essa contextualização da fazenda ter o capim, da formulação da dieta que nós temos, do tipo de animal, ganho que nós queremos, nós vamos impor nesse animal aí 700, 800, 850 gramas por dia. Né? Então, novamente, nós não estamos interessados em engordar esse animal, nós estamos interessados em fazer que esse animal cresça nessa fase. Né? E, ultimamente, principalmente nos últimos 5 anos, nós começamos a olhar para a fase de cria. Né? Por quê? Porque estamos indo bem na terminação, começamos a ter tecnologia para recria,
E aí agora nós estamos começando a olhar para a cria, porque nós começamos a ter conhecimento, principalmente científico, que se a gente cuida da vaca, né, a gente não tem benefício só do ponto de vista reprodutivo, score de condição corporal no momento que essa vaca está parindo ou deixando o bezerro, etc. e tal. Mas quando nós estamos nutrindo a vaca, nós também estamos nutrindo o bezerro. E bezerros bem nutridos, principalmente para aquelas vacas que vão atravessar o segundo terço de gestação numa situação de limitação de alimento, vai também ter reflexos negativos na vida desse bezerro. Então, uma vez que a ciência começou a mostrar isso, e cada vez mais grupos de pesquisa, nós começamos isso, eu tenho um colega aqui, o professor Matheus Giombelli, que é um dos pioneiros no mundo a trabalhar com nutrição materna de vaca, né? Obviamente, nutrição materna vai ser de vaca, né? Mas é redundância falar isso, com nutrição materna, mas o conhecimento ele veio do exterior. Nós aqui do Brasil, o professor Matheus Giombelli e outros docentes de outras instituições estão intensificando os seus conhecimentos, principalmente para os nossos sistemas de produção, que nós temos um sistema de produção de cria um pouco diferente de outros países. E aí nós começamos a perceber que a gente precisa nutrir a vaca também. E aí, como fazer a dieta para essa vaca? Não precisamos de uma dieta muito sofisticada para essa vaca, né? Essa vaca ela vai requerer aí 3,3 kg de NDT por dia, 900 gramas de proteína por dia. Então, silagem de capim mais alguma coisinha que a gente conseguir adicionar para essa vaca, a gente consegue atender os seus requerimentos de proteína e principalmente de energia. Só o capim sozinho ele conseguiria atender energia, mas ele não consegue atender proteína. Nessa fase é importante proteína porque nós estamos querendo alimentar o feto. Então, baseado nessa linha de raciocínio agora, nós começamos um projeto que ele está bem no seu início, ele vai ter 3 anos de duração, em que nós estamos começando a fazer silagem de ração total. O que é silagem de ração total? Trabalhar com o capim gerado dentro da fazenda, mais alguns subprodutos, que nós temos vários subprodutos no Brasil sendo comercializados, produzidos e oferecidos. Conseguir, por meio desses subprodutos, aumentar um pouco a matéria seca dessa silagem. Aumentando a matéria seca, nós aumentamos o curso da fermentação, melhoramos o curso da fermentação, e além de melhorar o curso da fermentação, a gente consegue nutrir essa vaca adequadamente. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto aqui, em que nós estamos testando, por exemplo, o uso de DDG, como um dos componentes principais da silagem de ração dessas vacas. Então, basicamente, nós vamos ter lá 90% de capim, 89% de capim, 88% de capim, vai depender, cada um vai ter que formular a sua dieta de acordo com o capim que vai obter. E aí o DDG entrando aí entre 8%, 9% ou 10% da dieta, isso com base na matéria seca. E estamos testando também outras dietas, não só DDG, mas assim, DDG hoje está na moda e a gente vai ter que dar destino para todo DDG que vai ser produzido. Ontem o professor Flávio Portela Santos fez uma excelente apresentação sobre o uso desses subprodutos na pecuária de corte. Enfim, e aí a ideia é que nessas fazendas de cria, como essas fazendas não têm estrutura sofisticada de curral, de coxo, de vagão, né? A ideia é que nós façamos essa silagem de ração total para essas vacas e que essas vacas possam alimentar diretamente no silo, que é o que a gente chama de autoconsumo. Né? Esse é um sistema que não foi criado por nós aqui na UFLA. Esse é um sistema de que outros países o utilizam, né? E nós, baseado na ideia de ter que fazer silagem para vaca e como alimentar, nós associamos a ideia já existente em outros sistemas pecuários no mundo. E aí agora nós vamos começar a testar esses sistemas aqui dentro da nossa universidade. A gente acredita que daqui a uns 2 ou 3 anos a gente tenha um pouco de informação. Lembrando, nós não estamos dizendo que esse é o único sistema de intensificação e é o correto, ok, pessoal?
Não fiquem empolgados com isso. Vou falar, assisti a live do professor Tiago lá junto com o Lucas e ele disse que esse é o sistema que tem que ser usado para cria, ok? Nós só estamos seguindo aqui uma linha de raciocínio de onde nós podemos ensilar capim, braquiária, pânico, aquilo que nós conseguirmos obter dentro da nossa fazenda, manejando os nossos pastos. Essa é a nossa ideia. Entendi. Então, só para ver se eu entendi corretamente, o senhor faz o silo e as vacas comem direto no silo sem ser fornecido no coxo, seria isso? Exatamente. Nós agora estamos na fase em que nós estamos testando 2 dietas. Dessas 2 dietas, nós escolheremos uma. Essa dieta escolhida, ela vai ser levada para o nosso sistema de produção. E aí nós iremos testar 3 sistemas de produção aqui. Um sistema de produção que a gente chama o convencional, que seria uma vaca por hectare, pasto não adubado e sal branco, né? Sal mineral. Um outro sistema de que algumas fazendas de cria estão experimentando, que é eu adubo Lucas, consegue me ouvir? Ok. O segundo sistema imitando aquelas fazendas hoje que estão adubando parte das suas áreas. Haverá um excesso de pasto. Essas fazendas irão fazer um planejamento de pasto diferido, pasto vedado, e irão suplementar essas vacas, principalmente para tentar manter taxa de lotação, e tentar manter o score corporal dessas vacas. E um terceiro sistema, né, que seria esse sistema de se fazer a silagem de capim com o excedente das águas, associado com os outros ingredientes da dieta, e aí então essas vacas fariam uso dessa silagem mais o pasto, que esse silo estaria dentro de uma área de pasto, para que essas vacas não sofressem restrição alimentar num período super importante, que é principalmente o período do segundo terço de gestação, segundo e terceiro terço de gestação. Interessante. Essa silagem, professor, nesse caso do consumo direto, tem algum... Então, eu acredito que ela não pode subir demais, no caso, seria isso ou não tem relação? A altura desse silo teria que ser mais baixa para esse consumo ser de maneira mais eficiente? Ok, interessante a sua pergunta. A primeira opção que nós daremos para os produtores será de se fazer silo do tipo superfície, conforme você mencionou, ok? E outros modelos também terão a oportunidade de se fazer silo bolsa, né, que são aqueles silos tubulares horizontais. Enfim, cada fazenda vai usar a estrutura de estocagem. Oi, Lucas. Voltou Tá. agora. E aí, em se tratando de silo superfície, não só para esse caso em que as vacas farão uso da silagem diretamente nele, mas quando a gente preconiza a confecção do silo superfície, nós vamos sempre tentar trabalhar com uma estrutura mais larga e menos alta. Tá? E por que isso? Porque quando nós construímos um silo superfície, é sempre importante que nós façamos uma compactação sempre na transversal, que eu costumo dizer. Na transversal é isso aqui, de um lado para o outro do silo, porque algumas fazendas fazem sempre a compactação sempre na horizontal, né? Do início para o fim. E aí, quando essas fazendas não conseguem fazer essa compactação na transversal, as laterais do silo, elas ficam muito soltas, vamos dizer assim, menos densas, né? Então, é sempre melhor se fazer silos com mais baixos e mais largos. E essas fazendas terão que trabalhar dessa forma. Entendi. Caso o sistema funcione. Certo, entendi.
Então, você acredita que dentro de aí uns 3 anos o senhor já tem esses resultados? Ou pouco A antes? gente já vai começar. Nós já temos silagens confeccionadas, silagens de ração total confeccionadas. Esse confinamento de vacas para escolher essas duas dietas, ele iniciará agora no mês de abril. As vacas já vão entrar no segundo terço da gestação. E a gente nós vamos começar a ter alguma resposta, principalmente no final do ano, alguns números, né, de como esses animais se comportaram, não só dessas vacas, mas desses bezerros. E depois, assim que os sistemas começarem a rodar, a gente vai atualizando a classe produtora, enfim, né, até a gente chegar no final do estudo, que tem programação para daqui a 3 anos. Bacana, muito bom. Professor, uma dúvida que sempre é gerada na questão da silagem do capim é o momento de colheita. Porque o que é que acontece? Muitos produtores preferem colher um capim mais passado para que tenha uma quantidade de volume de matéria maior para aproveitar até a otimização da máquina. Acompanhei o serviço na fazenda de um cliente que ele colheu com a máquina autopropelida e o pessoal colhia por hectare. Então, o capim, dependente da altura, era colhido por hectare. Então, para questão de diminuir custo, foi preferido que perdesse um pouco da qualidade, mas que a quantidade de forragem fosse maior. Ou o ideal seria colher ele na altura com mais baixo, com mais qualidade. Isso vai depender muito da dieta que você vai formular, para quem você vai destinar essa silagem, ok? Vamos colocar exemplos aqui. Se você está trabalhando, por exemplo, com silagem de capim na fase de terminação, esses nutricionistas não têm expectativa de tirar nutrientes dessa silagem. Eles apenas querem uma fonte de fibra, né? Já que eles não estão conseguindo outra fonte de fibra mais viável onde as plantas estão localizadas. Silagem de milho, ou bagaço, ou silagem de sorgo, qualquer outra fonte. Então não tem perspectiva de se tirar grandes quantidades de nutrientes dessa silagem, desse capim. Então o pessoal realmente explora produtividade, né? Agora, uma questão que é falsa e que às vezes as pessoas acabam errando, pensando em culturas, por exemplo, que produzem grãos, que têm esse tipo de comportamento, é o seguinte. Por exemplo, vamos usar a planta de milho como exemplo. Quanto mais a gente deixa a planta de milho crescer e acumular grãos, ou seja, a maturidade aumenta, maior é a concentração de matéria seca dessa planta de milho. Por quê? Porque vai aumentando o componente grão, e aí grão vai adicionando matéria seca na massa toda. Quando nós estamos falando de capins tropicais, o que a gente tem acima do nível do solo é como e folha. E aí as pessoas têm a falsa ilusão de que quanto mais eu deixo, mais a matéria seca aumenta. E aí, por meio do aumento da matéria seca, eu conseguiria corrigir a fermentação indesejável. E isso não vai acontecer. Então, não só os dados daqui da universidade, mas de outras instituições, né? O Unesp de Botucatu fez um trabalho clássico sobre isso, a própria Exalc tem trabalho sobre isso, enfim, outros colegas, não vou citar todos aqui, que vai ficar alguém sem ser citado, vai achar que eu não estou querendo citar, mas enfim, nós temos aí um volume muito grande de trabalho mostrando que se a maturidade cresce, perde valor nutritivo, mas matéria seca não aumenta. A matéria seca do capim ela vai mudar em 1 ponto percentual, 1,5 ponto percentual, e não vai conseguir corrigir fermentação indesejável, explorando maturidade nesse capim. Agora, por um outro lado, eu dei exemplo da terminação. Se você, de repente, pretende utilizar essa silagem para uma categoria onde você deseja explorar nutrientes dela, né? Ou seja, gastar um pouco menos com concentrado,
E aí, nesse caso, nós poderíamos talvez pensar num sistema de recria, sequestro, que nós citamos aqui. Aí, obviamente, que aí você não está interessado em fazer o animal mastigar, porque você não está trabalhando com dietas aí com 45, 50, 52 de amido, que são dietas desafiadoras de terminação. Então, você está trabalhando com dietas menos densas. Então, talvez, nesses casos, o seu capim ele pode fornecer algum nutriente. E aí, do ponto de vista financeiro para você, dependendo dos outros ingredientes que vai compor a dieta para a sua recria, pode ser interessante você colher esse capim com valor nutritivo superior e não ficar só pensando em explorar ele como uma fonte de fibra, entendeu? Então, são esses ajustes que cada fazenda vai ter que fazer, tá? Mas que maturidade não aumenta a matéria seca e não corrige fermentação, isso a gente já tem claramente. Pronto, perfeito. Isso é interessante. Porque, na verdade, era a questão dessa espera de colher por conta disso, de aumento de volume, não de matéria seca, de colher uma maior quantidade de massa por hectare. Mas então... aí também a gente tem que pensar que nós vamos atingir um teto. Exato. Né? E uma vez que esse teto é atingido, quanto Não mais muda. a gente... Exato, ele não muda. Então, quanto mais a gente deixa no campo, a produtividade ela vai ser a mesma, porém com valor nutritivo muito inferior. Então, as pessoas precisam pensar nisso. Com certeza. Então, isso é bastante interessante, porque não cresce indefinidamente, né? Então, ele assume um... Ele assume um teto. Perfeito. Então, a gente está aí faltando alguns minutos. O senhor tem mais alguma coisa para falar ou quer abrir para as perguntas? Acho que nós poderíamos interagir com o público. Eu acho que nós aprendemos. É interessante essa questão da interação. Lembrando sempre que nós estamos mantendo o foco aqui para a pecuária de corte. Nós estamos falando de uso de silagem de capim para aquelas pessoas que não conseguirem entrar no início para o uso na cria, na recria e na terminação. E aí as pessoas fiquem à vontade, ou você mesmo, Lucas, para fazer os comentários para a gente... Pronto, eu vou acompanhar aqui as perguntas que o pessoal está mandando. Então, pessoal, quem mandou as perguntas no início, a gente... O pessoal travou um pouco. Voltou. Então, quem mandou pergunta no início, é impossível a gente recuperar, porque o chat do Instagram funciona de forma muito rápido. Então, quem tem dúvida, vamos mandando novamente. Uma pergunta aqui, número de cortes por ano versus produtividade. Essa pergunta é o seguinte, é interessante mencionar isso porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que capim produz muito. Nós sempre tivemos isso no nosso país. E principalmente porque nutricionistas, infelizmente, vamos falar técnicos até hoje, mensuram produtividade baseada em matéria verde e não em matéria seca. Então, eu costumo dizer o seguinte, que algumas pessoas precisam pensar, principalmente naquelas em que milho cresce bem e que a fazenda tem tecnologia para produzir milho. Nós temos lavouras hoje no nosso país com capacidade para produzir até 25 toneladas de matéria seca por hectare. Milho, eu estou dizendo. E aí essa silagem ela teria aí 25 toneladas de matéria seca por hectare com 30% de amido acoplada nela. Ok? Ao passo que quando nós estamos colhendo capim, por exemplo, nós vamos colher aí, na melhor das hipóteses, 7, 8 toneladas de matéria seca por hectare. Vamos falar de um mombaça muito bem adubado, um sistema, né, produtivo. E aí, para a gente conseguir alcançar, de repente, essas 25 toneladas de matéria seca por hectare, ou vamos colocar 20 toneladas, vamos colocar 7 toneladas de matéria seca para o capim e 20 para o milho. Nós teríamos que fazer 3 cortes de capim para poder chegar numa produtividade de milho. Então, assim, não se iludam de que capim é altamente produtivo, tá? É uma estratégia muito interessante. Uma grande vantagem que eu vejo do capim é dele ser agronomicamente simples e ser utilizado como pasto. E a perenidade também, né, perenidade, professor? Exato. E perenidade. É perene
é agronomicamente simples e você integra com o pasto. Essas são vantagens imensas desse tipo de cultura. Então vamos falar assim, do que realmente é vantajoso. Agora dizer assim, eu uso porque é muito produtivo, cuidado. Cuidado que você pode se enganar. Cuidado que talvez você tenha a oportunidade de colher uma planta e num único corte ela te dá 3 vezes ou 4 vezes o que o teu capim é capaz de te dar. Então as pessoas precisam pensar nisso. Então, novamente, vantagem de capim, perenidade, facilidade de manejo, agronomicamente simples, né? E integração com pasto. Na pecuária de corte nós vamos sempre pensar nisso. Por exemplo, Perfeito. já fazendo aí, muita gente eu vi aqui fazendo perguntas sobre sorgo boliviano. Vamos citar o sorgo boliviano, ok? Embora não seja um capim, é um híbrido, etc e tal, mas vamos incluir ele nessa história toda. O que acontece com o sorgo boliviano? Pode ser uma alternativa para determinados sistemas de produção. Porém, o que nós temos que pensar? Que nós vamos ter que preparar uma área, preparar o solo, nós vamos ter que adubar, nós vamos ter que colocar semente, nós vamos ter que torcer para chover, nós vamos ter que torcer para tudo dar certo, para lá na frente a gente colher. No máximo, nós vamos ter uma rebrota e acabou. Eu não tenho mais nada. Agora, quando a gente pensa no Mombaça, é essa reflexão que eu faço as fazendas de corte terem. Agora, quando eu penso no Mombaça, o Mombaça está lá, ele é perene. Ele está lá 10 anos, 20 anos, 30 anos. Ele vai estar lá na seca, ele vai estar lá nas águas, ele vai interagir, ele vai ser associado, vai ser integrado ao pasto. Então, pense bem, às vezes, em querer formar uma nova área, em ter que preparar solo, comprar semente, enfim, viver de risco, sendo que você tem um Mombaça ou uma braquiária que vai ser não muito menos produtivo que um sorgo boliviano e que tem risco zero para a sua fazenda. Ok? Perfeito. E muitas vezes até custo de semente, até do milho, do sorgo, às vezes só com o custo da compra da semente você consegue fazer uma adubação muito interessante numa área de pastagem. Também é outra linha de raciocínio a ser seguida. Então, professor, tem uma pergunta, custo de produção de tonelada de capim para silagem, o senhor tem algum número mais ou menos? Não tenho números. São muitas variáveis. Cada unidade produtora vai ter o seu custo. A única coisa que eu faço vocês pensarem é que duas coisas. Produtividade precisa ser calculada em matéria seca, conforme eu falei, para você poder calcular seu custo. Não se iluda que matéria verde vai jogar seu custo lá para baixo e você vai achar que você tem comida barata. Ok? E outro detalhe, pense que só custo não define a opção, a inserção do alimento na sua formulação. Se só custo fosse, vamos dizer assim, o definidor, nós mudaríamos completamente as dietas que nós formulamos. Por quê? Porque nós precisamos analisar tudo em conjunto. Precisa vir o custo, o agronômico, o operacional, o logístico, treinamento da mão de obra, tenho máquina, não tenho, animal que vai receber, nível de inserção na dieta. Então, assim, custo, obviamente, é fundamental. Nós estamos falando de sobrevivência, né? Custo da arroba produzida, por exemplo, na fase de terminação. Porém, não fique muito encantado com o custo somente. Analise todo o conjunto do sistema para você definir por silagem de capim ou não. Perfeito. Professor, uma pergunta até minha é o seguinte, colheita com essas máquinas menores para trator comum, está funcionando bem? As que colhem. A experiência que eu tenho é com a autopropelida. Agora, com essas colheitadeiras para trator de área total, precisa ser de área total, acredito eu nunca trabalhei. Como é que tem sido essa questão? Então, conforme eu falei no início do nosso vídeo, a gente ainda continua tendo no nosso mercado aquelas colhedoras com sistema de faca louca, que são colhedoras que vão nos proporcionar aí partículas muito longas e completamente desuniformes, ok? Que eu mencionei que isso é negativo, é ruim. E depois uma evolução que eles fizeram foi
conseguir colocar disco nessas máquinas. Então, essas colhedoras tracionadas por trator, arrastadas por trator, com sistema de disco, essas estão picando adequadamente. Porém, nós sabemos que elas têm limitação de tonelada colhida por hora, ok? Mas em termos de padronização das partículas, essas colhedoras com sistema de disco, elas melhoraram bastante. Capins de mais alta proteína apresentam poder tampão que prejudica a fermentação no silo? Bom, silagem de capim eu costumo dizer que ainda é uma caixa preta. Fazendo uma associação aí com a aviação. O que é caixa preta? Nós conhecemos ainda muito pouco sobre ela. Tanto é que uma pergunta que não apareceu aí, que eu tinha expectativa de aparecer, que todos perguntam, qual o inoculante que eu uso em silagem de capim? E aí, infelizmente, eu gostaria de ter aqui respostas para vocês. Infelizmente, eu vou responder para vocês que a gente até hoje não conseguiu ainda descobrir nenhum aditivo que, nesse momento, né? Vamos colocar aí dia 31 de março de 2020, um aditivo que possa corrigir fermentação indesejável. Então, respondendo a pergunta sobre proteína, não é só proteína que vai aumentar o poder tamponante da silagem. Claro, pode ser negativo, pode dificultar, né? Porém, o desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis, principalmente enterobactérias e clostrídeos, tem uma proliferação assim, intensa nessas silagens. Intensa. Então, são silagens fétidas, né? São silagens com odor pútrido, que a gente costuma dizer, né? É aquilo que o tratador começa a mexer com aquilo e depois ele tem que descartar a botina, tem que descartar a calça, tem que descartar a roupa, porque aquilo impregna na gente, né? E conseguir definir o que causa isso, nós não temos um único fator, é uma associação de fatores. Então, essa umidade alta, né, matéria seca baixa, com essa alta proliferação de micro-organismos indesejáveis, e nesse caso aí até às vezes com alta proteína, pode levar a essa fermentação indesejável. Entendi. Tem uma pergunta ali que eu gostaria de responder, que eu estou vendo aqui do Léo. Ele está perguntando sobre Buchneri. Buchneri não é uma ótima bactéria, mas não é indicada para silagem de capim. Buchneri é para silagens que sofrem perdas no pós-abertura, Léo. Por exemplo, silagens de grãos, silagem de milho, silagens muito ricas nutricionalmente, tem problemas no pós-abertura, que é o que a gente chama de deterioração aeróbia. Nessas silagens, nós vamos aplicar Lactobacillus buchneri. Na silagem de capim, nós não vamos aplicar Lactobacillus buchneri. O pessoal perguntando aqui também do BR Capiaçu, professor. O que é que você acha do Capiaçu? Olha, eu particularmente não fiz pesquisas como ele aqui. Não conheço nada concreto do que foi feito até agora. A única coisa onde já viu o seu crescimento, as suas áreas. Léo, gostaria que desculpa, Lucas, gostaria que eu voltasse? Por favor, pessoal, acho que travou aqui, acabou saindo aqui. Ok. Tá falando é o seguinte, eu não tenho pesquisas com o capiaçu. Nesse momento, desconheço qualquer pesquisa concreta sobre ele. Então, vou falar de aparências, observações que fiz em áreas em que o vi cultivado. Ele realmente parece ser um capim-elefante diferente daqueles que foram criados no passado, né? Camerun, Napier, enfim, nós temos nós temos dezenas de cultivares aí. Porém, a maneira como foi divulgado, eu achei errônea. Porque é o seguinte, explorar altura pode ser um erro, né? Principalmente para aqueles que vão tentar explorar nutrientes nesse capim. Tá? Então, o que acontece? Capiaçu vai ser uma variedade plantada principalmente para produtores de leite. Não vai ser utilizado em sistemas de fazenda de corte, porque é propagado por muda.
fazendas de corte precisa de áreas extensas, precisa de algo propagado por semente. Então, esses produtores de leite que vieram a utilizar a capiaçu, eles vão ter que explorar algum nutriente desse capim. E aí, cair nessa ilusão de que ele tem que ser colhido com 3,5 metros, 3 metros de altura, para tentar mostrar para o produtor de que ele é muito produtivo, eu acho isso uma desinformação ao invés de uma informação. Gente então, falando até de 5 metros de altura. Né? Pois é. É porque é o seguinte, infelizmente os produtores, não estou dizendo todos, mas alguns, eles ficam encantados com a altura. E na realidade, ao mesmo tempo que eles são encantados, eles são enganados. Então, às vezes, até vejo fotos, né, nesses grupos de WhatsApp, roda muito isso. O cara encosta ao lado de uma capineira de capiaçu, sobe na carreta, ergue a enxada, e aí ele mostra que ele, em cima da carreta, com a enxada erguida, ele está batendo lá na ponta da última folha do capiaçu. E ele está achando que isso é excelente. Só que foi isso que foi divulgado para ele. Exatamente. É isso que foi e que é divulgado para ele. Então, acho assim, para que minha fala fique clara, me parece ser um capim diferente do ponto de vista positivo, porém o manejo até agora dado a ele foi errôneo, no meu ponto de vista. Tá? Então, nós precisamos de pessoas de uma equipe que possa agregar agronômico com nutricional, principalmente com nutricional, porque além de explorar ele com 3,5 metros, eu já vi divulgação de folders dele dizendo que ele tem 0,5%, 1% a mais de proteína que silagem de milho. Ou seja, uma pessoa que escreve ou fala isso, ela é deficiente em nutrição de ruminantes. Nós não estamos interessados em comparar capiaçu com silagem de milho, nem tampouco com proteína. Porque proteína que vai na dieta de um animal, ela vem de um concentrado proteico, ela não vem de silagem de milho. Silagem de milho fornece energia e fibra para o animal, nós não estamos interessados em quanto tem proteína. Então, assim, eu vejo às vezes um despreparo do ponto de vista técnico de como ele foi divulgado, mas parece ser uma variedade bastante interessante. Precisa ser mais bem explorada pelas equipes de pesquisa no futuro. Eu também concordo com o senhor. Então, para um capim crescer desse nível, a quantidade de colmo dele, de talo, tem que ser muito... a proporção tem que ser muito alta até para aguentar ficar em pé, né? Então, a gente sabe que a folha tem muito mais nutrientes do que o talo, então eu também acredito que não é interessante. E já vi também alguns vídeos aí no YouTube, o pessoal com problemas de colheita desse capim tão alto. Não é qualquer máquina que consegue colher aquele volume de massa de forma satisfatória. Exato. Na realidade, a divulgação que foi feita dele vem na contramão do que a gente fala de manejo de forrageiras de capins. Porque no passado nós falávamos aqui, por exemplo, quando nós explorávamos aqui lotação rotativa, que foi o assunto que o professor Leandro explorou ontem, nós explorávamos aqui, por exemplo, o dia fixo. E depois a ciência nos mostrou que não faz sentido nenhum nós trabalharmos com dia fixo. Faz sentido nós trabalharmos controlando a altura. E que se a gente controla a altura, nós estamos controlando a relação principalmente folha-como da planta. Ou seja, nós estamos priorizando a produção de folha. Então, não é porque ele veio para a capineira que eu estou interessado em explorar somente como nele. Né? O que precisa ser dado? Precisa ser dado uma flexibilidade, na realidade, uma clareza para o seu uso. E, infelizmente, quando ele foi lançado, isso não foi feito. E desconheço ainda se foi feito recentemente. Então, é assim, eu espero que nós tenhamos equipes de pesquisa no nosso país interessadas e engajadas nesse assunto e que possa explorar um pouco mais essa variedade que me parece ser diferente das outras variedades que foram lançadas aí num passado aí remoto aí há 20, 30, 40 anos atrás, quando a gente falava de Napier e Camerun. Pronto, perfeito. Professor, acredito que a live esteja para terminar, para cair. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Foi uma imensa aula. Eu acredito que tanto para mim quanto para todo mundo presente. Mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço, Lucas, pelo convite. Falo novamente aqui, foi um prazer ter recebido esse convite.